Quero te convidar nessa última reunião, último domingo, última celebração de 2024, para visitar comigo o último livro do Último Testamento. Eu quero visitar com você o texto do Apocalipse, amém? Sem dúvida, o Apocalipse é um texto mais difícil da Bíblia Sagrada, em razão de ser uma literatura que nós não estamos acostumados, carregada de simbolismo, de visões. Conta-se que um pastor cearense estava reformando a igreja, mexendo com piso, dedicado ali à obra, mexendo massa, e chegou um irmão: pastor, que bom te encontrar aqui, pastor. Ele falou: eu sempre estou por aqui, filho. Ele falou: pastor, estou lendo o Apocalipse e eu preciso saber quem é a besta do Apocalipse. E o pastor, trabalhando ali, falou: a besta é você, meu irmão, que fica perdendo tempo com essas coisas, e vem logo me ajudar, né? O livro do Apocalipse, ele é carregado de um simbolismo, e isso nos coloca numa posição muito delicada, e nós temos que ter muito temor a ler essa carta. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso de número 7. Apocalipse 3, a partir do verso de número 7. Nós vamos ler na Nova Almeida Atualizada. Você pode acompanhar na sua versão. Se a gente puder inverter, deixar a lateral ligada e a central desligada. Isso, aí quem está com a Bíblia consegue ler, e quem vai ler no telão consegue ler também. Amém, queridos? Eu quero ser muito objetivo nessa mensagem, mas eu quero muito que você me empreste um pouquinho da sua atenção. Amém? Apocalipse 3, verso de número 7, nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, texto sagrado: o anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as suas obras, as obras que você realiza, e eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com algum dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus, crentes, discípulos, cristãos, e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostre-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Você guardou a palavra da perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela sua palavra, Pai. Nós decidimos estar aqui, decidimos terminar bem esse ano, queremos, precisamos, carecemos ouvir a sua voz, ó Deus. Ministra ao nosso coração, nós já o adoramos, entregamos, ó Deus, o nosso louvor, precisamos ouvir a sua voz. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para nos consolar, para nos confrontar, para nos levar, ó Deus, a um novo nível de relacionamento com o Senhor, Pai. Faz isso nessa noite, Pai. Faz isso, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto me cativa, primeiro porque várias vezes ele aparece a expressão você. Nós não temos o hábito de se referir a ninguém como você, a quem nós temos respeito. Nós nos referimos a você com quem nós temos liberdade. E o texto está dizendo, diz várias vezes, utiliza várias vezes o pronome você.
o que nos coloca numa posição de interlocutor, nos coloca numa posição de destinatário final. Essa carta é escrita para você, essa carta é escrita para mim. O verso de número 8, Emanuel, se você puder me ajudar, começa dizendo que o Senhor conhece as nossas obras. Eu não sei como você recebe essa palavra, querido. Eu não sei como o seu coração, nesse último culto, recebe essa afirmação de que o Senhor conhece as nossas obras. O Senhor sabe aquilo que você tem feito sozinho. Os alicerces não estão à vista de ninguém. Eu vi uma notícia ontem que em Miami os prédios estão começando a perder volume. Eles estão se deslocando, e a reportagem dizia, irmãos, que cada coluna daquela tinha 30 metros subterrâneos. Aqueles prédios tinham alicerces que tinham 30 metros de profundidade. Os alicerces não são visíveis em nenhuma obra, e Deus, Jesus, o profeta começa dizendo que conhece as suas obras. Querido, isso deve nos consolar. Deve nos consolar, porque Jesus está dizendo que Ele conhece as motivações mais sinceras do nosso coração. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós nos equivocamos, mesmo quando nós machucamos ninguém, mesmo quando as nossas palavras ofendem quem mais nós amamos, Jesus está dizendo que sabe quais são as motivações mais íntimas do nosso coração. Ele sabe quando nós erramos no decorrer desse ano, querendo acertar. Ele sabe quando nós, na tentativa de proteger os nossos filhos, nós causamos um senso de independência ou de dependência que tem feito mal aos nossos filhos por amor. Jesus está dizendo que conhece as nossas obras. Por vezes que eu trabalho de madrugada, eu tiro plantões de 12 horas, e às vezes eu trabalho no sábado, querido, e eu confesso que a minha vontade é de dizer: olha, não dá, pastor, para mim domingo, porque eu trabalhei a noite inteira. E às vezes eu chego aqui, irmãos, e eu vejo pessoas que trabalharam 12 horas seguidas, que saíram de um plantão às 6, às 7 horas da manhã, cuidando de doentes nos hospitais, e estão aqui cuidando dos nossos filhos. Isso me constrange, irmão. Eu olho para esse texto, eu não consigo deixar de pensar nesses irmãos. Jesus conhece as suas obras. Ele sabe que muitas vezes, minha irmã, meu irmão, você veio gemendo aqui, você veio sangrando, mas você não deixou de servir, porque você serve a Ele. Amém, queridos? Quantas vezes eu vejo um irmão que trabalha de madrugada, irmãos, no pesado, na manutenção, e ele está na escala do café, queridos. Eu chego aqui antes das 8 da manhã, ele está ali fazendo café, para que você possa ter uma celebração abençoada, e ele fica aqui conosco, porque ele veio cumprir a sua escala do café. E Jesus diz: eu conheço as suas obras. Sabe, meu irmão, Jesus sabe quando você decidiu dominar essa bola no peito, colocar ela no chão e poupar a sua esposa de sofrimentos desnecessários. Sabe, minha irmã, Deus sabe quando você chorou sozinha pela vida do seu filho e decidiu não levá-lo aonde ele precisava ser levado. Jesus sabe das nossas obras. Jesus sabe, meu irmão, minha irmã, o quanto esses 10% desse salário mínimo faria diferença no seu orçamento, e você generosamente vem todos os meses aqui e deposita. Deus conhece as nossas obras, fique tranquilo. Talvez você tenha esperado coisas de Deus no decorrer desse ano de 24, Deus conhece as suas obras, Deus conhece o seu coração. Fique em paz, aprenda a descansar no consolo e no cuidado de Deus. Sabe por quê, querido? O profeta continua dizendo que, além de conhecer as nossas obras, Jesus sabe também da nossa pouca força. Eu sei que você tem pouca força. Deixa eu te contar, querido, a igreja de Filadélfia é a igreja mais novinha dessas 7 do Apocalipse. E diferente, por exemplo, da igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia não tinha nenhum figurão, nenhum super apóstolo passou por lá, nenhum grande discípulo havia sido pastor da igreja de Filadélfia. Essa igreja é uma igreja sem força, não havia nela ministro do Supremo Tribunal Federal, não havia em Filadélfia pessoas influentes da sociedade. Jesus diz assim: eu sei a sua pouca força, mas o que eu sei sobretudo é que você
guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Deus sabe, querido, que as nossas forças por vezes são limitadas. Deus sabe que por vezes nós queríamos fazer muito mais, nós queríamos ir muito além. Mas veja, querido, essa igreja é uma igreja nova, que não significa dizer imatura. Maturidade não tem a ver com envelhecimento. Envelhecimento é uma coisa, a maturidade é outra. Mas essa é uma das poucas igrejas que não é repreendida por Jesus, ela é elogiada. Você guardou a minha palavra e não me negou, e por isso há uma porta aberta sobre você. Conheça as suas obras, eis que eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Querido, eu não tenho dúvida que Jesus está falando da salvação, mas eu queria olhar esse texto com você, considerando que essa porta é o ano que se avizinha. Eu queria considerar esse texto com você, reconhecendo que nós temos pouca força, reconhecendo que por vezes as nossas obras não foram reconhecidas, que por muitas vezes as nossas obras não foram aplaudidas, mas que existe uma porta aberta para mim e para você, chamada 2025. O apóstolo Paulo, querido, diz um texto que eu carrego comigo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: uma grande e eficaz porta me abriu. Top! Ela é grande, ela é eficaz, ela vai me levar a lugares incríveis, ela vai me colocar em lugares maravilhosos. Mas o texto continua dizendo assim: e há adversários. Uma grande e eficaz porta se me abriu, mas há adversários. Sabe, querido, duas coisas você certamente experimentou esse ano: alegrias e frustrações. A irmã Marlene experimentou a alegria de pegar mais um netinho no colo, uma netinha. Daqui uns dias vem mais outro, e nenhum é igual ao outro. São experiências totalmente diferentes. Pessoas adquiriram promoções, pessoas conseguiram finalizar o seu curso. A alegria de ver um filho sendo aprovado, irmãos, com tanta dificuldade. São alegrias, mas certamente você experimentou muitas frustrações. Uma grande e eficaz porta se abre diante de mim, mas eu tenho adversários. Essa porta está aberta, querido. Lídia abriu a porta do seu coração. Marta abriu a porta da sua casa. Zacarias abriu a boca para adorar. Você pode abrir a boca e adorar a Deus e dizer: obrigado, Jesus, por esse ano. Você pode fazer isso? Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pela minha família. Obrigado pela saúde. Abre essa boca, abre esse coração, porque o ano se avizinha. 2025 está aqui, cheio de novas oportunidades. Existe uma porta aberta. A viúva decidiu abrir a mão para abençoar o profeta. Zaqueu abriu a sua casa: vem, Jesus, vamos jantar comigo. E abriu o bolso também, né? Se eu tiver defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Existe uma porta aberta diante de nós. Seu coração está aberto para experimentar o novo. 2025 terá grandes desafios, mas terá também o cuidado e o amor de Deus sobre a sua vida. Misericórdia nos seguirão, bondade e misericórdia nos seguirão. E o verso 9, querido, me ajuda, Emanuel, verso 9, vamos fazer um teste. Jesus diz através do profeta: veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus, religiosos, irmãos, cristãos, discípulos, crentes, mas não são, porque mentem. Eis que farei vir e se prostrarão, prostrar-se-ão aos seus pés, então saberão que eu o amei. Manuel, consegue colocar na Nova Almeida atualizada, por favor? NAA. Eis o que farei com os que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam o que, meu irmão? Reconheçam o que, meu irmão? Que eu amo você. Esse texto, querido, revela
as nossas contradições. Esse texto talvez revele os conflitos que você experimentou com as pessoas com as quais você conviveu esse ano de 24. Talvez você, esses dias eu conversava com alguém que disse assim: pastor, eu decidi enfrentar os meus gigantes, porque eu sempre fui omisso, eu sempre me sujeitei, eu sempre fui o bobo, e eu decidi enfrentar algumas das circunstâncias, e eu sei que eu tenho um preço a pagar, e eu quero pagar esse preço, porque eu sou homem. Falei: amém, meu irmão, vamos orar, para que Deus te fortaleça, para que essa sua decisão não machuque outras pessoas. Esse texto revela a nossa dificuldade de falar, e por vezes não fazer, irmãos. Meu filho está aí, né? Um dos meus filhos, quando recebe orientação, costuma sempre perguntar por quê, para onde. Não sei se ele vai ser filósofo, né? Isso por vezes, irmãos, me aborrece. Em alguns momentos não dá para explicar o porquê. Eu quero tão somente que ele obedeça. E numa semana dessas, irmãos, eu estava muito aborrecido, e eu comecei a orar, e abri a minha Bíblia na minha devocional, e Jesus conta a história de dois filhos, irmãos. Jesus conta que o pai chama o filho, fala: amanhã nós vamos para a vinha trabalhar. E o filho fala assim: tá bom, pai, conta comigo, uhul! Abraça o pai, beija o pai, e vai deitar. Outro filho, Jesus fala: amanhã nós vamos, filhão, para a vinha. Ele fala: pai, não vou não, estou cansado, marquei futebol com o pessoal, vou não. E esse segundo filho aborrece profundamente o pai. Mas no dia de manhã, irmãos, quando o sol nasce, sabe qual é o filho que vai para a vinha com o pai? Aquele que disse que não iria. Nós vemos esse conflito, queridos, de por vezes falar bonito. Sabe, meu irmão, minha irmã, Jesus não se empolga muito com os nossos posts na internet, sabe? Jesus não se empolga com a nossa bateção de bumbo, com o nosso discurso bonito. Isso não empolga Jesus. Jesus não se empolga com as nossas conjecturas teológicas. Nós acompanhamos, irmãos, nesse ano, uma tragédia no Rio Grande do Sul. Eu não me lembro de ter visto, irmãos, imagens tão apocalípticas como o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul. Como se aquelas cidades fossem bombardeadas, irmãos, prédios totalmente destruídos, milhares de pessoas sem ter aonde ficar. E eu vi se levantar duas igrejas, irmãos. Uma que estava preocupada em dizer porque aquilo havia acontecido, se eram em razão dos terreiros, da umbanda, da quimbanda, do espiritismo, da idolatria. Mas eu vi nascer uma outra igreja, irmãos, se levantar uma outra igreja, que decidiu estender a mão, mandar oferta, mandar voluntários. Nós temos aqui na igreja, irmãos, pessoas que deixaram as suas casas, o conforto do seu lar, entraram no ônibus e foram lavar casa no Rio Grande do Sul, irmãos. Eu não quero estar na primeira igreja que está teologizando se é maldição de Deus, se Deus não gosta do Rio Grande do Sul, qual é o problema com o Rio Grande do Sul. Eu não quero, irmãos. Eu quero estar nessa segunda igreja que decide amar, que decide cuidar, que decide estender a mão. Sabe por quê? Porque Jesus diz que nos ama, querido. Jesus nos ama. Eu amo você. Sabe qual é o significado de Filadélfia? Irmão amoroso. Aqueles que decidem amar. Filadélfia, irmãos amorosos. Eu quero estar nessa igreja, querido, que deixa de apontar o dedo, que deixa de falar de maldição, que deixa de querer tomar o lugar de Deus, de juiz. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus diz que Ele, naquele dia, vai separar o joio do trigo. Não sou eu, nem é você. O que Ele diz é que nos ama. E há algo nesse texto que nos deixa numa posição tão delicada, né? Eis que eu farei com que essas pessoas venham até você, esses que te ofenderam, que te traíram, que te machucaram, que te roubaram, que te defraudaram, e eles se prostrarão aos seus pés e reconhecerão que eu amo você. Talvez você pergunte agora: Jesus, quando que esse povo vem? A questão é: você está preparada para receber essa pessoa, para abençoar essa pessoa em nome de Jesus? Porque o texto continua:
e eles reconhecerão que eu amo você, que o meu amor está em você. Você está preparado para lidar com essa pessoa que vai te procurar dizendo assim: olha, eu vim aqui te pedir perdão, eu vim aqui pagar aquela dívida que caducou, que eu não posso mais levar na justiça, mas eu vim aqui porque eu quero honrar a sua amizade, porque eu quero honrar a minha palavra. Você está preparado para esse encontro? Para estender a mão e falar assim: Deus te abençoe. Eu levei 10 anos, irmãos, para ter essa condição de abraçar e dizer assim: me perdoa, eu queria que você se rebentasse. 10 anos, irmãos, até que um dia Deus me coloca num culto como esse, e essa pessoa senta exatamente do meu lado. Naquele culto eu estou em Peniel, e no final Jesus fala assim: peça perdão para ele. E eu digo: Jesus, ele que tem que pedir perdão para mim. Não, você queria matar esse cara, você fez tocaia na porta da casa dele, você queria ver a destruição dele. E eu precisei me dirigir a essa pessoa e falar: me perdoe. E naquele dia eu não tenho dúvida de que o céu se abriu sobre a minha vida, e eu tirei 1 tonelada da minha caminhada. Você está preparada para esse dia? E se esse dia não acontecer? Se esse dia não acontecer, eu fico com o restante do verso: e reconhecerão que eu amo você. Eu prefiro a segunda parte, querido. Eu não sei se você prefere a primeira, né? Para cantar Sabor de Mel. Quem me viu na prova e não me ajudou, quando veio na bênção vai se arrepender, vai estar na plateia e eu no palco. Eu prefiro ficar com a palavra do profeta de Jesus, dizendo assim: eu amo você. Você pode dizer isso? Deus me ama. Deus me ama. Você pode guardar essa convicção no seu coração, apesar do que você tenha passado esse ano, apesar das suas lutas, das suas lágrimas. Jesus te ama e Ele não te desamparou. Versos 10 e versos 11, Emanuel. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso eu também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Verso número 11, Emanuel. Venha você demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Tem uma porta aberta sobre nós, querido, uma grande e eficaz porta se me abriu. Deus está conosco, mas Ele nos exorta a conservar aquilo que nós já temos, a conservar aquilo que nós já recebemos do Senhor. E é interessante que o apóstolo João vai chamar de provação aquilo que Paulo chama de tribulação. E Paulo, falando sobre essa tribulação, diz que essa tribulação produz perseverança, que é exatamente o que o apóstolo está dizendo. E essa perseverança traz esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionado, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Olha que precioso isso. A tribulação, a luta, a provação produz em nós esperança, e essa esperança produz perseverança, e essa perseverança não nos deixa decepcionado com as pessoas, com a estrutura, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Volta o 10 para a gente, Emanuel, por favor. Você guardou a palavra da minha esperança. É o 11, Emanuel, desculpa. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Que coroa é essa, querido? Nós temos uma experiência com coroas muito mórbida. A coroa de flores é uma experiência para a gente póstuma. O cheiro de coroa de flores, para mim, é uma experiência muito ruim, porque o contato que eu tenho com ela, via de regra, são em velórios. Especialmente um velório marca esse cheiro dessa coroa de flores. Não é dessa coroa que o apóstolo está falando. Interessante que o pastor Russell Sede, no seu leito de morte, faz um pedido, dizendo assim: irmãos, pastor muito querido no Brasil, importante teólogo, missionário norte-americano, ele diz assim: eu estou aqui esperando para me encontrar com Jesus, e se você tem alguma inclinação a mandar uma coroa de flores para mim, não faça isso.
Faça uma oferta para missões. Você que quer mandar, eu não vou cheirar essa flor, eu não vou desfrutar dessa flor. Você quer fazer isso? Você quer honrar? Se eu te abençoei um dia, faça agora, faça a oferta dessa coroa para missões. Tamanha é a nossa compreensão de que essa coroa é uma experiência de morte. Sabe, querido, caminhar com Jesus não é cancelar a nossa passagem para o inferno. Caminhar com Jesus não tem a ver com aquele último dia em que nós partiremos. Caminhar com Jesus é experimentar uma vida, uma esperança, uma qualidade de relacionamentos que tem a ver com a vida aqui e agora. É verdade, nós iremos para o céu. O livro do Apocalipse é a confirmação de que Jesus irá triunfar e a sua igreja irá triunfar com ele. Essa é a constatação do apóstolo. Mas caminhar com Jesus é ter vida, é ter paz, é ter alegria, e essa porta está aberta de nós mais uma vez. Jesus está dizendo assim: olha, caminhe comigo, eu quero te dar vida, eu quero te dar paz, mas persevere. Essa coroa, querido, é a perseverança. Não existe virtude que dê fruto que não venha junto dela da perseverança. Não basta amar se você não permanecer amando. Não basta ter fé se você não permanecer tendo fé. Não basta trabalhar se você não permanecer trabalhando. Você percebe como que a perseverança é esse plus, é essa dimensão que faz com que essas virtudes deem frutos para a glória de Deus. Jesus está dizendo assim: persevere, essa é a sua coroa. Vocês são fracos, vocês são limitados, a igreja de vocês é pequena, o povo de vocês é pouco influente, mas vocês perseveraram em guardar a minha palavra no seu coração. Por isso eu amo você, por isso eu amo você. Persevere, querido, persevere. Ainda que você não veja saída, persevere. Essa é a coroa que não nos será tomada. Não permite que ninguém tome isso de você. A perseverança na fé, a perseverança no Evangelho. O ano passado eu tomei algumas decisões, e uma delas era ir no médico, irmãos. Homem não gosta de ir no médico. Eu fiz exames, caminhei, andei de bicicleta, fui para a academia, fiz tudo que eu tinha que fazer, irmãos. Isso não me impediu de passar alguns dias internado com muita dor. Eu passei um final de semana ali no hospital, num quarto sozinho, no fundo do hospital, uma parte velha do hospital, e eu chamava, ninguém me ajudava, e eu com dor, e tocava aquela campainha e não ia ninguém, e eu pegava o meu soro e ia lá na coisa da enfermagem, irmãos, e ninguém me ouvia, e eu falava: Jesus, quantos dias isso vai durar? E eu fiz a cirurgia, irmãos, na segunda-feira à tarde. Eu nunca tinha experimentado isso, irmãos, mas um medo da morte. Eu subi para o centro cirúrgico e a gente só vê aquelas luzes, né? Luzes igual o cachorro do Dr. Durilo, né? Árvore. Você só vê luz. E o povo que te carrega está tudo de máscara, tudo indumentado. Você não vê o rosto de ninguém, você não sabe para onde aquele povo está te levando. E o meu cirurgião, um médico novinho, e eu olhava para ele assim e falava: será que vai dar bom esse negócio, Jesus? E eu subi, irmãos, para o centro cirúrgico com medo da morte. E aqueles bip tocando, e eu fiz uma oração ali: Jesus, se possível, afaste de mim esse cálice. O medo da morte, irmãos, ele é angustiante. Mas eu estou aqui, graças a Deus. Muitas pessoas gostariam de estar aqui, irmãos. Eu acompanhei pessoas que gostariam de estar aqui, nesse último culto de 2024, que queriam ter pego seu bisneto no colo. Conheço pessoas que gostariam de ter tido mais uma oportunidade. Alguns meses atrás eu recebi um chamado de um jovem que havia sido esfaqueado, e o socorro chegou muito rápido, mas quando ele chegou lá, aquele jovem já havia morrido. E eu não me atentei ao nome, e chegando em casa, era um plantão de madrugada, eu percebi uma movimentação diferente na minha vizinha, não dei importância, eu fui dormir,
E depois eu soube que aquele era um rapaz que havia estado conosco no pequeno grupo, que havia dito que queria mudar de vida, que tinha coisas para resolver, que precisava dar um futuro para o seu filho. E ele não teve tempo, irmão, de resolver essas demandas. Muitas pessoas gostariam de estar aqui nessa noite. Verso 12 fala que nós somos vencedores. Ao vencedor farei com que ele seja uma coluna no santuário do meu Deus. E perceba como nós temos dificuldade, irmãos, de nos perceber como vencedores, porque nós olhamos para o lado e vemos outros vencedores também. E na nossa mente, o pódio é lugar de uma pessoa apenas. A nossa mente preparada para competir com o outro, para ser melhor do que o outro, para estar à frente do outro, considera que existe só um vencedor. Jesus fala que nós somos vencedores, que no reino de Deus há lugar para todas as pessoas, que na mesa do Pai há lugar para todos aqueles que foram alcançados pelo seu amor, que o pão é nosso, que o Pai é nosso, que os pecados são nossos. Você está aqui nesse último domingo, você é um vencedor, você é uma vencedora, amém? Você é um vencedor em Cristo Jesus. Eu quero chamar o pessoal do louvor. O livro do Apocalipse não é a revelação dos últimos dias, irmão. Se você for ler o Apocalipse querendo descobrir isso, talvez eu conheço pessoas que surtaram, irmão, lendo o Apocalipse. Futuros pacientes da doutora Gabi, psiquiatria, irmãos. Pessoas que começaram a ver diabo em tudo, dragão em tudo, cavalo em tudo, que precisaram ser internados. A maior revelação do Apocalipse é Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode celebrar isso, você pode dizer: Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. A história não caminha para o caos, a história é a vitória de Jesus, do seu povo. E Apocalipse nos inspira a buscar a santidade, nos encoraja a enfrentar esse sofrimento e nos convida, sobretudo, a adorar o Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Nesse simbolismo, eu queria que você guardasse apenas 2 deles. O texto fala de uma porta, e o texto fala de uma chave. Eu queria que você considerasse o ano que está aí como uma porta de novas oportunidades para você. A porta está aberta, nós vamos entrar por ela, entraremos juntos aqui na virada. Mas eu quero te convidar a tomar uma chave que abre portas que ninguém pode fechar, mas que também fecha portas que ninguém pode abrir. Eu não tenho dúvida, irmãos, que muitas portas se fecharam para mim esse ano, e eu sei que foi Jesus que fechou, e eu dou graças a Deus porque essas portas se fecharam, porque Ele diz que há uma porta aberta, e a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Eu não quero, querido, entrar onde Jesus não preparou para mim. Você pode fazer isso? Toma Jesus como chave da sua vida nesse ano, decida caminhar com Ele. Há 3 anos eu tenho caminhado com essa Bíblia, irmãos. Ela está surrada, esguapelada, como diz o gaúcho. Ela esteve comigo hoje à tarde num velório. Ela foi comigo para o trabalho, foi comigo para o futebol, foi comigo de bicicleta, de carro, entrou em alguns hospitais. Mas eu decidi que o meu primeiro compromisso, lá na minha agenda do Google, 3 horas da manhã, é uma pequena porção desse texto aqui, para que eu possa guardar a minha perseverança, para que eu não seja engolido pelas circunstâncias, para que eu não seja engolido pelos problemas, para que eu não seja engolido pelas contingências da vida, pelo sofrimento. Se você anda pessimista, meu irmão, eu quero te convidar a tomar a chave que é Jesus. Se você olhar para as estruturas humanas, possivelmente as suas esperanças se dissiparão. Se olhar para o Putin, para o Trump, para o Lula, para o Haddad, talvez as suas esperanças vão se ruir. Quero te convidar a tomar uma chave, a aclamar Jesus nesse ano. Você pode ficar de pé? Em nome de Jesus. Tem
uma porta aberta diante de nós. E a chave, quero que você tome ela. Feche suas mãos, diga: eu quero essa chave, Jesus. Nos meus passos, o que você faria, Jesus, diante dessa circunstância? Nós vamos cantar essa canção em forma de oração, clamando Jesus, que Ele seja a chave, que Ele feche aquelas portas que não são dele, e Ele escancare sobre nós essas oportunidades que nos abençoam, em nome de Jesus. Sobre a sua vida, sobre os seus planos, sobre a sua família. Sei que existe paz em tua presença, a vida, a esperança. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Convida Jesus para ir naquele lugar que você não convida Ele. Ele é vivo, poderoso, destrói cadeias, dissipa as trevas, traz vida. Persevere, fique firme. Tristeza, opressão, em nome de Jesus. Declara sobre a sua casa. Diga: Deus seja a minha chave para ler e interpretar o sinal, as estações. Oh Deus, nós clamamos, ó Deus. Jesus, Jesus, Jesus. O que o Senhor faria no meu lugar nessa circunstância? Para mudar tudo, vida, paz, alegria, contentamento, satisfação. Quebra todo vício, toda maldição, toda escuridão, dissipa. Oh Deus, aleluia.
Aleluia. Você pode fechar sua mão assim, sinal de fé. Toma essa chave, diga: Jesus, eu quero que o Senhor seja a chave que abre todas as portas, que fecha aquelas que não são do Senhor. Esteja comigo, Senhor, nesse ano. Eu preciso de Ti. Eu não quero estar onde o Senhor não quer que eu esteja. Eu não quero caminhar com quem o Senhor não quer que eu caminhe. Faz isso em minha vida, Pai. Eu declaro Jesus sobre os meus sonhos. Eu declaro Jesus sobre a minha família. Eu declaro Jesus sobre o meu trabalho. Eu declaro Jesus sobre as minhas emoções. Eu declaro Jesus sobre o meu corpo físico. Eu declaro Jesus sobre a minha vida espiritual. Faz isso pela fé. Caminhe comigo, Jesus. Quero que o Senhor esteja comigo. Que o Senhor seja a chave que interpreta a realidade, chave que muda as circunstâncias. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado a Deus por esse ano que se finda, Pai. Quantas bênçãos nós podíamos contar, mas também, ó Deus, quantas lutas. E nós estamos aqui vencedores do Senhor. Estamos aqui para celebrar o Teu cuidado. Deus, não permita, ó Deus, que o diabo roube a nossa coroa. Nós iremos perseverar, nós iremos permanecer, nós iremos, ó Deus, continuar, ó Deus, no caminho do reino. Nós iremos, ó Deus, permanecer, abrindo, ó Deus, a nossa casa, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mão, abrindo a nossa boca para adorar. Decidimos perseverar nesse caminho, Pai. Faz isso em nosso coração, ó Deus. Talvez precisemos, ó Deus, encontrar algumas pessoas ainda esse ano, Pai. Sela nesse coração esse perdão, essa reconciliação, ó Deus, esse relacionamento quebrado seja restaurado, Pai, porque o Senhor nos ama e as pessoas nos reconhecem porque o Senhor nos ama e o amor do Senhor está em nós, Pai. Sela isso nesse coração, Pai, coração humilde, para voltar lá, para restaurar essa ponte, derrubar os muros e ter vida, ter paz, e que entremos nessa porta cheio do amor do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Eu quero Te agradecer, a Deus, pela vida de cada irmão que cuida dos meus filhos ali na salinha, que ministram vida sobre a vida deles, que me ajudam nos meus desafios, quando eu não sei o que dizer, quando eu não sei o que falar. Eu quero Te agradecer pela vida de cada irmão que abraça ali as pessoas que chegam, pela vida de cada irmão que está ali na projeção, que por vezes são esquecidos na transmissão. Eu quero Te agradecer pela vida de cada líder. Quero Te agradecer por cada discipulado, centenas, milhares de casas que se abriram, ó Deus, que se abriram para receber, ó Deus, o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por sermos comunidade. Obrigado por sermos família. Obrigado por sermos um povo escolhido pelo Senhor, Pai. Nós Te adoramos nessa noite, na beleza da Tua santidade, na beleza do Teu amor. Fazemos isso na certeza de que somos amados pelo Senhor, perdoados em Ti, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nosso Deus por tão grande amor? Aleluia! Glória a Deus!